irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós iremos dar sequência à reflexão que trouxemos aos irmãos no domingo passado, como a igreja que deve viver a fé de maneira corajosa, como ela reage diante da perseguição, diante das dificuldades. E nós vimos um grande testemunho da igreja em oração, no capítulo 4 de Atos, verso 23, uma oração fervorosa e corajosa, né? Vimos esse testemunho na esperança de que Deus cumpra essa palavra em nossas vidas, para que também tenhamos o mesmo caminho de fé, de coragem, de fidelidade a Deus. Hoje nós iremos ler o capítulo 4 a partir do verso 36. Amém? Atos 4, 36 diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação ou da consolação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando, o sepultaram. Por enquanto, até aqui, irmãos. Nós daremos sequência mais à frente. Deus não é trouxa, Deus é santo. Amém? Com Deus não se brinca. A igreja aqui, meus queridos irmãos, está sendo formada. A partir do capítulo 2, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, sobre os discípulos, e a igreja começa a viver a sua santa vocação como testemunha de Cristo, cheia do poder do Espírito Santo, num ambiente extremamente desafiador, como vimos na semana passada. Mas o Espírito Santo agia de maneira extraordinária, de maneira intensa na igreja e através da igreja na vida das pessoas. A igreja recebendo resposta direta para a sua oração. A gente viu isso na semana passada, no capítulo 4, lá no verso 29, onde a igreja ora: Senhor, diante das suas ameaças, concede aos teus servos que anuncia a tua palavra com coragem, com intrepidez, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus.
E diz o texto lá no verso 31 do capítulo 4, que tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez começaram a anunciar a palavra. Ou seja, eles oraram pedindo coragem para anunciar a palavra e logo Deus concedeu esse poder, essa autoridade para que a igreja anunciasse a palavra. À medida que essa palavra ia sendo anunciada, Deus, por meio da igreja, iria manifestar sinais e prodígios por meio do santo nome de Jesus. E isso está se cumprindo. A igreja, nesse verso 32 em diante, vive a santa experiência do Espírito Santo, que é Espírito Santo de comunhão. Ela vive a plenitude da fé pura, aonde todo mundo, de maneira generosa, não considerava aquilo que era seu como propriamente seu, mas sim o que é do outro. Eles viviam essa generosidade mútua, muito intensa e corajosa, e isso servia como um testemunho e como fortalecimento para a missão. Ela vivia isso de maneira muito, muito santa e muito pura. Ao ponto do verso 33, na parte final, diz que em todos eles havia abundante graça. É o mesmo que dizer que a graça de Deus na vida da igreja, na vida daqueles irmãos, era uma graça que transbordava. A igreja transbordava amor, transbordava vida no Espírito, vida eterna, vida de piedade, vida de temor e amor a Deus. Ela transbordava essa vida nova, essa vida no Espírito. Só que a partir aqui do capítulo 5, a gente viu que começa uma inversão de coisas. Pela primeira vez, nós vemos um espírito diferente aparecendo na história da igreja e que ainda sempre aparece nos dias de hoje. Esse espírito de corrupção e hipocrisia. Isso é terrível. Isso traz uma gravidade tremenda, porque isso alimenta o legalismo básico do nosso coração, que diz: eu posso fazer joguinhos, negociatas com Deus. Eu posso fazer joguinhos e negociatas com a igreja. Ou eu posso, com as minhas ações, ou com o fingimento delas, manipular Deus, enganar os irmãos a meu favor. Eu posso fazer parecer com que a minha fé seja pura, é santa, quando na verdade não é. Isso até então não era vivido por eles, desde Atos 2, 42, da qual nós estamos vendo. Não. Fazer parte da igreja, fazer parte do grupo, era vida, era comunhão, era amor, espírito de família. Agora, a igreja crescendo, o testemunho dela crescendo, os sinais e as maravilhas acompanhando os apóstolos. Agora, fazer parte do grupo parece ser algo diferente. Eu vou gozar de status, de posição, de algum tipo de reconhecimento. Ou fazer parte do grupo vai gerar em mim alguma recompensa. Barnabé, que nós vimos aqui no verso 36 do capítulo 4, aparece na história. Ele tinha uma propriedade, ele vende essa propriedade, uma fazenda, e dá todo o dinheiro para a igreja. E esse ato de Barnabé impressionou a todos, e especificamente a um casal, Ananias e Safira. Mas até então Barnabé era o exemplo daquilo que a igreja estava vivendo. Essa mutualidade, essa oferta, esse considerar as coisas para o bem de todos. Até que Ananias e Safira, olhou essa situação. Diz o texto que eles também venderam sua propriedade e separaram um pouco do dinheiro para eles e levaram o resto do dinheiro para a igreja. Mas qual era a intenção deles?
Não era de fato contribuir para a comunidade de forma generosa, mas era para que com aquele ato eles se tornassem uma espécie de membros honorários do grupo, membros de prestígio do grupo. É a cobiça e o ciúme de querer ser reconhecido, de querer ser respeitado no meio da comunidade, porque pertencer é bom, mas ser reconhecido como alguém melhor é melhor ainda. Pedro diz que eles não precisavam disso. Isso já era de grande ajuda, de grande generosidade. Vender o terreno, pegar a parte do terreno e ofertar essa parte. Mas não, eles venderam o terreno, pegaram uma parte e levaram a outra parte aos apóstolos e disseram que tinha dado o todo, como Barnabé tinha feito. Um outro espírito começa a entrar aqui. E Ananias leva o restante do dinheiro, como nós lemos para Pedro, dando a entender, como eu disse, que aquele dinheiro era todo o dinheiro. E Pedro olha para ele e diz, o que lemos no versículo 3. Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo. Porque temos visto hoje temos visto pela manhã, né? Hoje também foi assim. E por trás de cada ação pecaminosa existe uma ação maligna por detrás. E Pedro deixa isso bem claro. Ananias, esse espírito de cobiça, de inveja, de buscar status, de ciúmes, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Ele não fala simplesmente, por que você caiu nesse pecado? Não. Por que você permitiu Satanás encher o teu coração? Para que você mentisse ao Espírito Santo, não a nós, ao Espírito Santo. Quem te ensinou a mentir para Deus? Se você acha que você pode mentir para Deus, ele continua no verso 4, conservando porventura, não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder. Por que você não fez isso? Por que você não falou a verdade? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio, esse mau desígnio? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Ele fala no verso 3 que ele mentiu para o Espírito Santo, e aqui no verso 4 ele fala que ele mentiu para Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo foi dado à igreja para que a igreja vivesse a verdade. Espírito da verdade para nos conduzir à verdade. E por que, Ananias? Por que você fez isso? E ele diz, como quem está cheio e possuído pelo demônio. Ele não se arrepende. Ele dá uma de desentendido. E diz a Bíblia que naquela hora, Ananias foi fulminado e caiu morto aos pés de Pedro. É o que a gente leu no versículo 5. Lembrando, uma observação, o texto não diz que foi Pedro que mandou matá-lo, ou Pedro que matou. O texto só diz que ele caiu e morreu. Levantando-se os moços, os ajudantes, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. E continua o verso 7. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Ela não estava sabendo de nada do que aconteceu com seu marido. E ela chegou depois, se atrasou, não sei porquê. E Pedro pergunta, dirigindo-se a ela, dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto, aquilo que eles tinham combinado antes. Tomou-lhe Pedro e disse, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor?
Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também vão te levar. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto com o marido. Pedro perguntou para ela: vocês venderam? Qual foi o valor? Ah, é esse? É esse mesmo, ela confirma. Sim. Terrível isso. Casais que se unem para mentir e proteger o outro da sua própria mentira e traz esse falso testemunho para a igreja e para Deus. Quão triste é isso. Quão triste é esse pecado da dureza do coração, da justificativa, esse pecado de não se quebrantar, de não se humilhar, mas querer se explicar, para querer status, para não querer ser confrontado, para querer não passar pelo arrependimento da qual requer o Evangelho. Que grande mentira é uma vida assim. Ela insistiu, Pedro perguntou ainda, insistiu com ela: essa história que o seu marido contou é verdade? Sim. E a gente viu a trágica história que aconteceu no verso 10, verso 9 e o 10, né? E no verso 11 diz assim: e sobreveio, depois de tudo isso, grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. E não é para menos. Imagina isso acontecer em nosso meio. Isso é algo extraordinário. Não é algo que sempre acontece ou que aconteceu na história da igreja. Deus tem um propósito bem específico aqui. Para mostrar o santo nome dele, para mostrar a seriedade que é a santidade do Espírito Santo e a santidade da igreja. No verso 11 fica entendido para nós por que Deus permitiu esses acontecimentos. Para que viesse grande temor a toda a igreja. Deus é santo, como eu disse aos irmãos. Deus é misericórdia, Deus é amor, mas Deus é santo. Deus é justo, Deus é puro. Deus é verdade. O Espírito Santo, narrado por João, por 3 vezes no seu evangelho, João 14, depois João 15, depois João 16, ele diz que o Espírito Santo é Espírito da verdade, para nos guiar a toda verdade, a toda santidade, porque ele é Espírito Santo. É isso que está em jogo aqui. Mostrar o quão sério é essa obra, da qual o Espírito Santo está empenhado a cumprir, preparar um povo exclusivamente para Deus, comprado pelo sangue de Cristo, santo, zeloso de boas obras. Um povo que anda em verdade e em justiça. Porque Ele é a verdade, e aquilo que Ele está gerando procede da verdade, procede da santidade, procede da justiça. Aqui não é só a autoridade do Espírito Santo que está em jogo e do nome de Cristo que está em jogo, mas também a autoridade da igreja está em jogo. Isso é coisa séria. Igreja é coisa séria. Com Deus não se brinca. Esse é o grande sinal. Muito parecido com o sinal que aconteceu no início do tabernáculo, no culto de inauguração do tabernáculo, em Levítico 9, Levítico 10, onde os filhos de Arão, por produzirem fogo estranho, são mortos na presença de Deus, na presença do povo, no primeiro ato de culto deles como sacerdotes. E aqui é Deus se manifestando na igreja, desde Atos 2, por meio desse fogo, desse Espírito Santo, purificador e santificador. É Deus estabelecendo que
nesta igreja a santidade deve prevalecer, que com Deus não se brinca. Assim como foi no tabernáculo, onde Nadab e Abiú, filhos de Arão, morreram porque produziram fogo estranho, aquilo que Deus não permitiu produzir, eles produziram, e eles morreram na frente do seu pai. Aqui, para que a igreja entenda que esse negócio de igreja é coisa séria, que o nome de Jesus tem que ser levado a sério, que o Espírito Santo, a gente tem que ter zelo pelo nome dele, pela obra dele. Deus manifesta esses sinais, porque isso não deixa de ser um sinal, não deixa de ser um milagre, da qual acompanharia os apóstolos, das quais eles mesmos pedem em oração. No verso 30 do capítulo 4, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. Aqui está acontecendo um sinal miraculoso. Isso aqui não é a regra, é a exceção, porque se fosse a regra, eu acho que ninguém ia estar vivo. Mas aqui é para mostrar, para revelar o quão santo é esse plano de Deus, é o nome dele, é a sua obra. Esse é o sinal. Com Deus não se brinca. Uma das coisas, meus irmãos, que mais destrói a vida das pessoas e seus relacionamentos mais diversos, marido e mulher, amizade, membresia da igreja, é esses joguinhos de contar mentirinhas para se proteger. Não falar a verdade nua e crua da sua própria realidade. E o brasileiro gosta de fazer isso. De se proteger, de se safar o tempo todo, de se esquivar de uma crítica, ou de uma repreensão, ou de uma palavra de correção. Jogos de poder, jogos para ganhar vantagem, para não assumir responsabilidade, para se safar da confissão pura, para estar aos pés de Cristo. Não confessa para estar sobre o outro, para querer mostrar que está sobre. Nada é tão destrutivo isso em todos os relacionamentos. Essas mentirinhas que a gente às vezes lida de maneira muito indevida. Então Deus aqui queria que a igreja fosse levada a sério. Por isso que a gente está lendo essa palavra, e essa palavra serve para hoje. Ou será que ele precisa de mais um sinal como esse para mostrar para o povo? A gente crê na palavra. A gente crê. Mas ele também queria que ela tivesse, como a gente viu no verso 11, temor, santa reverência. Temor aqui não é medo de pavor ou horror do bandido, do bicho-papão, do demônio, não. Embora a cena seja bem impactante. Mas o temor é quando contemplamos algo tão poderoso que a gente não tem a coragem de fazer a coisa errada diante dele. Tamanho respeito, tamanha reverência, mas também tamanho amor e o zelo. Quero usar o exemplo da qual nós percebemos nas Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Temor, uma ilustração, é quando você se depara com um leão gigantesco, como aquele de Nárnia, que diz para você, fica tranquilo, eu estou aqui para te proteger. Mas é um leão com espírito de cordeiro, que te faz se aproximar dele. Confiamos na palavra dele de ser verdade, ao ponto da gente poder descansar ao lado de um leão gigantesco. Não estou falando nem de um leão normal, mas um leão gigantesco. Mas é preciso temer esse leão. Você não vai fazer o leão de bobo. Você não vai pegar um negocinho coloridinho e fazer para o leão, vai, pega. Você não vai fazer isso. Ainda mais um leão grande como o de Nárnia, que fala. O leão da tribo de Judá.
preciso temer. Não tem como fazer o leão de bobo. Não tem como fazer Deus de bobo. Isso fica claro nesse texto. E a igreja, diante dessa realidade, ela se enche de um santo temor. Como a gente viu no verso 11, né? E o verso 12 continua, de Atos 5. Muitos sinais e prodígios, como aconteceu agora, eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém, o povo lhe tributava grande admiração ou grande respeito. O próprio povo atribuía crédito. Esse povo aí tem que ser respeitado. Mas o povo também não queria se ajuntar para a pregação. Eu é que não vou me dar uma de bobo, não. Eu já entendi que esse negócio aí de igreja é sério. Eu vou ficar aqui só ouvindo, vou orar por vocês de longe e vocês pregam aí. Praticamente isso. A gente admira vocês, mas a gente não quer. Acho que a gente está assustado ainda. Seja sincero, se fosse com você, sabendo que o espírito dessa igreja apostólica, essa igreja de Cristo, não tolera hipocrisia, e eles viram isso, você iria nessa igreja? Sabendo que pessoas que vivem a hipocrisia podem ser mortas nessa igreja, você iria nessa igreja? Essa está sendo a reação do povo. Talvez até eu passaria assim, ficaria só quietinho, não vou nem pregar, deixa os apóstolos. O povo ficou de fora, apesar do respeito e da admiração. O verso 14 continua: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens quanto mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sob leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados ou endemoniados, de espírito imundos, e todos eram curados. Todos eram curados, ou seja, a missão ainda crescia. A igreja continuava crescendo em graça, em poder, em testemunho, apesar desse primeiro escândalo que aconteceu na história da igreja. Mas enfim, irmãos, aprendemos aqui que esse negócio de fazer joguinhos hipócritas com Deus, preste atenção, e com a igreja, claro que serve para o próximo também. Isso não dá muito certo. Não dá. Talvez ninguém vai ser consumido como Ananias e Safira foram aqui. Mas a morte espiritual, a dureza do coração, está batendo na porta. De quem se entrega a esse espírito de hipocrisia e acha isso normal. E não pode ser normal no nosso meio. Ou a gente é guiado pelo espírito da verdade, ou somos uma fraude. Aprendemos isso. Que esse negócio de hipocrisia com Deus não dá muito certo. E com a igreja também não. Porque onde Deus atua no mundo, irmãos, por meio do teu Santo Espírito, é na igreja. Devemos ter mais zelo com ela, mais respeito com ela, mais zelo para santificá-la com a verdade, sem hipocrisia. Não tolerar um culto sem hipocrisia, uma oração sem hipocrisia, um pensamento sem hipocrisia, uma palavra, não tolerar isso, mas ser diligente
em andar na verdade, na santidade e na pureza, para que Deus seja glorificado, para que vivamos no temor e as pessoas testemunham esse temor pela verdade aqui manifesta. O grande problema é que quando muitas vezes dizemos que estamos servindo a Deus, como Ananias e Safira estavam servindo a Deus, ou querendo o bem da comunidade, na verdade eles estavam servindo a si mesmos, eles estavam alimentando a idolatria do próprio coração, e isso não é difícil de entender, principalmente nas relações com a vida, porque existe uma grande diferença quando alguém diz: eu amo essa pessoa, porque eu sinto vontade de fazê-la feliz, de servi-la, esse é o meu compromisso com ela. E outro que fala: eu amo essa pessoa porque eu me sinto bem com ela, eu me sinto especial com ela, eu me sinto importante, eu amo essa pessoa porque eu me sinto bem, porque eu me sinto importante. Existe uma grande diferença nisso. E o amor de Deus é bem diferente. O amor mundano é esse amor próprio que despreza o amor de Deus, que despreza o outro, que é a soberba. E o amor humilde revelado em Cristo Jesus é o amor de quem se despreza em favor do outro. O outro olha para fora, o outro olha para a entrega, para a oferta. O que eu posso fazer para abençoar, para edificar, para servir? Há uma grande diferença aqui. O que estamos buscando? Quando buscamos Deus, a igreja, os irmãos, é o me, é porque eu me sinto bem, me sinto importante, me satisfaço. Por isso que eu busco a Deus, porque eu me. E a mesma coisa que acontece quando nós procuramos servir a Deus, irmãos. Mas na verdade, assim como foi com Ananias e Safira, Deus tem sido instrumento de muitos para o amor próprio. Deus tem sido o trampolim para que a pessoa se ame cada vez mais. Isso é transformar Deus num ídolo, Baal. Isso é fazer de sua vida uma idolatria constante do seu próprio ego. O que eles queriam ali na comunidade? Essa comunidade que houve essa manifestação estranha de idolatria. Queriam o prestígio da comunidade, a fim de se sentirem bem, como se tivessem feito um grande sacrifício, sem precisar pagar o preço desse sacrifício. Para que os irmãos entendam, isso é pirataria. É gente que usa, usufrui de coisa que não tem direito. Hipocrisia. Será que existem ações ou motivações egoístas, interesseiras, que fazem com que às vezes agimos com uma irreverência, um destemor, seja diante de Deus ou seja diante da igreja, que a gente precisa confessar ao Senhor hoje? Será que não precisamos parar e considerar profundamente em nossa comunidade, em nossa realidade espiritual, aquilo que estamos vivendo e experimentando? Será que o temor do Senhor foi embora? Ou a nossa comunidade, o que se evidencia nela é um povo que teme e reverencia o Senhor, que tem zelo por sua santidade, zelo pela santidade dele na igreja? Qual é o nosso testemunho? Ou será que o temor foi embora? A pergunta que não quer calar continua: por que Deus não faz isso hoje? Assim como Ele não fez em muitos momentos da história. Eu já expliquei isso aos irmãos. Porque não tem necessidade de se fazer isso hoje. Já temos a palavra, já temos a revelação da palavra para compreender a seriedade do assunto. Isso não quer dizer que Deus não faça isso hoje em outros lugares.
como por exemplo, em contextos de igreja perseguida, a gente escuta relatos muito parecidos com o que a gente vê no início do livro de Atos. E isso gera um grande temor na igreja, na comunidade, a mesma ação, o mesmo espírito guiando aqueles irmãos, que são ali iniciantes na fé, que muitas vezes nem tem Bíblia, nem sabe dessa história que a gente acabou de ler, e que às vezes precisa de um sinal. E Deus tem feito em muitos lugares. Mas em nosso contexto, será que Ele precisa? Ou por que Ele não faz isso hoje? O ponto é que já deveríamos ter amadurecidos para aprender por amor, por temor, pelo conhecimento do Evangelho. Já deveríamos ter aprendido sem precisar de nenhuma ação miraculosa de Deus para nos atentar à importância do assunto. Esse é o fato. Por que a gente não aprendeu isso ainda? Diante de tanto registro, não só da história da igreja no Novo Testamento, mas também da história da igreja em toda a sua história, a gente já deveria estar craque nesse assunto. De que com Deus não se brinca, de que Deus requer do seu povo temor, reverência e santidade. Como diz o autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 28, sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O sinal é a palavra. É o Espírito Santo que fala no nosso coração, que atua em nós. Talvez morte, como aconteceu com Ananias e Safiras, não aconteça. Mas espiritualmente, se você desprezar aquele que fala ao coração e te chama a temer e amar o Senhor com verdade, saiba que desviar os olhos desse temor e dessa reverência poderá acarretar em morte espiritual. Talvez você não terá mais chance. Porque com Deus não se brinca. Quais as consequências desse engano, desses joguinhos? No caso deles, foi um caminho de morte. Para a igreja, para nós, hoje, assim como foi para a igreja, trouxe bênção ou maldição? Trouxe bênção para a igreja. Todos se encheram de santo temor. Nós falamos sobre isso na semana passada, e isso é uma grande bênção para a igreja. O povo se admirou. Muitos se uniram à fé. Outros que não queriam entrar por medo, mas tinham grande respeito por tudo aquilo que estava acontecendo, e não queriam entrar porque diziam assim: esse povo é um povo sério. A gente respeita, mas a gente vai ficar aqui. Ou seja, isso é algo bom ou é algo ruim? Isso é bênção? Isso é algo bom? Isso é um sinal para converter muitos a Cristo Jesus, como aconteceu, para unir cada vez mais a igreja, trazer à igreja esse princípio de toda sabedoria, que é temer a Deus e amá-lo. Então, que bênção! Que bênção é esse sinal! Que coisa melhor poderia acontecer com a gente do que querer que a nossa comunidade seja cheia do Espírito Santo, cheia do amor de Deus, cheia do seu temor, que respeita o outro, não apenas a Deus, mas também o outro, e trata com seriedade o Santo Evangelho e a Igreja de Cristo Jesus. Que bênção seria isso para a nossa igreja! Que bênção ser uma comunidade que todo mundo de fora respeita, mas que muitos não têm coragem de entrar, porque sabe o que significa. Isso é uma honra. Se alguém disser isso de nós, esse povo é um povo sério, é um povo reverente, é um povo temente a Deus, é um povo que anda no poder do Espírito Santo. É palpável, nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem, as nossas mãos apalpam o temor do Senhor na vida desses irmãos.
E para entrar nesse povo tem que ter compromisso sério. E aqueles que não querem entrar, admiram. Admiram só e não querem entrar porque não querem mudar de vida, mas admiram. Seria uma bênção, irmãos. Seria uma bênção. Vamos orar por isso essa semana. Ser essa comunidade. O problema é que às vezes a gente barateia o evangelho, a graça, a igreja. A gente vive sem disciplina, sem diligência, sem prestar conta um do outro, ou um com o outro, sem confessar e tratar os pecados. Nos escondemos atrás do pecado da hipocrisia. Não buscamos lutar contra isso. Não pedimos ajuda para lutar contra isso. Sem reverência, sem vida da presença de Deus. E o que vai acontecer com a igreja? Haverá vários Ananias e Safiras em nosso meio. E a igreja irá apodrecer sem poder do Espírito Santo, sem força de testemunho. Porque o testemunho da igreja se revela na sua pureza, na sua santidade, no seu combate contra o pecado. Há uma grande bênção quando nós falamos sobre a doutrina da disciplina eclesiástica, que tem como propósito duas coisas básicas: trazer as pessoas ao arrependimento, as pessoas que de fato são de Deus e reconhecem os seus pecados e não se justificam, mas se arrependem, e também causar na igreja temor para que outros evitem os mesmos pecados. É exatamente isso que está acontecendo aqui. É assim que Deus edifica a sua igreja. Edificou a sua igreja no seu início e tem edificado a sua igreja desde então. E isso para a igreja tem que entender que isso é bênção, isso é vida abundante, transbordante, isso é vida na graça, isso é viver sob o poder e a autoridade de Cristo. E assim vivemos o reino de Deus em nosso meio, mas também testemunhando ao mundo que esse reino vem, e a maneira de se preparar para esse encontro com o rei que vem é dessa maneira que a gente vive, com essa disciplina, com esse zelo, com fé, com arrependimento, com pureza. A mensagem somos nós, cartas vivas, porque senão apenas somos letras, papagaios de experiências do passado. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer para nós uma igreja viva, atuante, que experimente a graça para esse tempo. Essa graça que aqueles irmãos viveram, e viveram de maneira transbordante, de maneira poderosa, ao ponto da igreja, pelo poder do Espírito Santo, com o poder santificador do Espírito Santo, não tolerar hipocrisia. Porque Deus é santo, o Espírito que conduz a igreja é santo. Deus comprou a igreja com precioso sangue, e esse sangue é santo. Ela tem que se apresentar a Deus de maneira santa, imaculada, de acordo com aquele que o chamou. O que fazer então para a gente concluir? Eu não vou me comprometer para não correr o risco de me comprometer errado. Não. Se compromete. Viva a graça com toda sinceridade e verdade que a graça exige. Está difícil para você, está ruim, está em pecado, trate isso com verdade, com sinceridade, e se abra para o poder transformador de Deus. Ninguém aqui está para julgar. Ninguém. É Deus que julga. E se você vem com o coração contrito e quebrantado, isso é uma bênção para a igreja. Isso é viver no poder da graça, de forma sincera, verdadeira. Destrua os ídolos do auto-engano. Aprenda a perceber o que é verdadeiro, justo, amável, puro, honesto, santo. Aprenda a perceber o que de fato é agradável ao Senhor e escolha esse caminho de santidade, e Ele vai te conduzir a esse caminho.
E com certeza o Espírito Santo inspirou Lucas para colocar essa história logo no início da história da igreja, para que nós pudéssemos ainda hoje ser lembrados que Deus é santo. Que com o Espírito Santo e com a igreja não se brinca. Com os meios da graça não se brinca. Com a palavra não se brinca. Com o louvor, com o culto não se brinca. E que essa realidade deve sim causar reverência e santo temor em nós. Amém, irmãos? Amém. Essa é a palavra de Deus para nós. Receba com reverência, com temor. Não deixe que isso escape na sua semana, no seu sair daqui. Trabalhe isso com o Senhor, pedindo graça, suplicando a Ele ajuda, para que Ele te livre, nos livre, me livre também desse espírito de hipocrisia e de mentira. E receba o Espírito Santo. Viva a fé desse renovo espiritual, esse Espírito da verdade, que quer nos conduzir a toda a verdade. E se a verdade é que você é um pecador, está distante dos caminhos do Senhor, gloriosa verdade é saber disso e confessar os seus pecados ao Senhor para receber dele perdão e graça. Gloriosa é o caminho de libertação. Glorioso é o caminho de libertação e é o caminho de verdade. Sem hipocrisia. Vamos orar. Ó Santo Deus, amado Pai, Pai Santo, que nos deu o seu amado Filho, seu santo Filho, que sem pecado nos comprou com santo sangue para nos purificar de todo pecado. Ó bendito Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que veio com essa intenção de santificar a igreja, preparar a igreja para que ela seja cada vez mais santa e pura nessa terra, e assim testemunha que o nosso Cristo, Ele é santo, Ele é puro. Conduza, Senhor Deus, amado Espírito Santo, esta igreja a essa santidade, a essa pureza de fé sem hipocrisia. Nos conduza a toda a verdade, a toda contrição verdadeira, a todo culto que de fato agrada o Senhor em espírito e em verdade. Nos conduza, Pai. Nos conduza, Espírito Santo. Porque sem Ti nós não somos nada. Facilmente nós somos entregues à mentira. A essa mentira tão sutil, da gente querer ter vantagem, da gente querer se proteger, da gente querer passar uma mensagem, uma imagem que é totalmente fora da realidade da qual nós somos. Tire de nós esse espírito hipócrita, esse espírito demoníaco que destrói a Tua igreja e nos converta, Pai, a esse Espírito Santo, Espírito da verdade, de sinceridade e de temor do Teu santo nome. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos.